Comecemos, pois. Começamos. Sejam todos muito bem-vindos para o POV, Para Onde Vamos, que é uma live que eu tenho com intenção, junto com o Espírito, de demonstrar a experiência de professores, mestres, pastores, ou aqueles que foram chamados para pegar o evangelho, ou seja, de todo mundo, mostrar as experiências que a gente tem com a nossa vida cristã, para chamar a atenção de outras pessoas para procurarem a mesma vida que nós. Fala, Diego. Eu tô aqui. E hoje eu tô aqui com o Diego Marchini, que assim como o nosso querido Leandro Machado, sigam aí o Leandro Machado, que adora postar um vídeo também, vive falando que tem a vida de chapéus. Cada hora coloca um chapéu e é uma coisa. Uma hora é o pai, a outra é o esposo, a outra é pastor, a outra é professor, é diretor. Diego Marchini, seja muito bem-vindo, meu querido. Salve. Então, você tá bem, cara? Eu tô bem com você. Gostou da introdução aí? Caramba, fiquei até emocionado. Então tá bom. O que você faz além da parte ministerial, Diego? Conta pra galera. Cara, eu sou formado em Educação Física, né? E eu mudei pra Goiânia fazem 3 anos. E aqui em Goiânia eu até atuei como educador físico. Mas aí quando eu assumi o Rema, eu não consegui conciliar os dois, não. O Rema dava um trabalhinho bem simpático, assim, tá? Coisa leve. É. O ano passado até estava mais organizado e eu consegui voltar para o mercado de trabalho. Eu estava trabalhando como no departamento comercial de um escritório de advocacia. Mas esse ano, o Rema aqui, ele mudou muito a quantidade de pessoas, né? Então nós tínhamos ano passado aí 70 alunos, sendo desses 30, 35 presencial. Esse ano a gente passou para 110, 90 presencial. E aí, como eu comecei também a dar aula no Rema e tudo mais, eu não consegui conciliar as duas coisas, né? Então, hoje eu sou oficialmente diretor do Rema apenas, né, meu? E dono de casa, e pai, marido e mãe, e bodybuilder. Livro, essas coisas todas. Estou para lançar um livro aí também. Logo está por aí. Quer dar uma palhinha para nós? Deixar alguém aí com a pulga atrás da orelha? Cara, é um livro... Na verdade, eu escrevi esse livro em 2019. Eu só demorei para lançar mesmo. Esse ano Deus me catou pelo pescoço e fez eu lançar ele. Vamos então, espalhar essa palavra, bora! Hoje eu aprovei a capa, aí ver se no próximo mês ele já começa a sair impresso, né? Mas o livro chama Lavando o Carro com o Papai. Eu falo sobre como alguns valores, né? Algumas práticas do cotidiano podem ensinar valores eternos. Então eu pego o exemplo de lavar um carro e vou abordando, né? Assim como vai havendo fases de lavar o carro, eu vou trazendo ensinamentos dentro dessas fases. Então, por exemplo, tem uma fase lá que é escolher o lugar ideal. Aí, no escolher o lugar ideal, aí eu falo sobre você escolher um lugar para congregar, um lugar para viver, um lugar para estar. Aí, então, eu tenho um outro capítulo lá que fala sobre ensaboar o carro. E no ensaboar o carro, falo sobre a importância de você corrigir as pessoas. Eu uso o quesito lavar como sendo de corrigir. Aí depois tem enxaguando o carro. Aí eu falo sobre como após uma exortação, após uma correção, é importante a gente fazer a parte do encorajamento. Então tem alguns aspectos assim. É bem interessante o livro. Eu descobri que é muito doido escrever um livro. Fala aí quando que vai ser a pré-venda que o meu eu já vou garantir. Ele tá na gráfica lá, tá passando pelos processos de diagramação e tudo mais. Logo, a ideia é lançar próximo Dia dos Pais, né? Tô correndo para ver se fica pronto até essa data. Vai ser pelo Rema? Não vai. Vai ser. Eu tô produzindo independente, né? Produzindo independente. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, né? Então, já tá chegando aqui em Bauru. E eu descobri que é muito doido escrever um livro, assim, é uma coisa muito engraçada. Porque é engraçado porque você escreve aquilo que você conhece, né? Sim. Então cada vez que você lê, você não acha legal, entendeu? Cara, é o que você pensa, né?
Aí o pessoal fala assim, e é legal? Eu falo, cara, eu acho, mas assim... E aí a mesma coisa com corrigir, né? Porque você vai corrigir ele, cara, é o que você pensa, então você tem essa dificuldade, assim. Mas algumas pessoas que já leram, que eu pedi para ler, eles gostaram, deram feedback bem positivo. Então acredito que a galera vai gostar. A gente pesa muito nos nossos próprios, né? Sim, cara. E o que acontece? É muito interessante porque esse livro que eu escrevi tem muita coisa que eu penso nele, mas não é normalmente a minha pegada de administração, sabe? Eu geralmente ministro outros tipos de coisa. Embora tenha muitos elementos dentro desse livro que eu escrevi, do que eu penso, né? Mas não é o tipo de pregação comum meu. Então a gente fala assim, cara, a gente sabe que é você, mas é diferente. E aí, então eu tô curtindo essa vibe aí. E eu tenho, na verdade, tem alguns projetos de livro em mãos, né? Eu acho que até o começo do ano que vem eu consigo lançar mais uns 2, pelo menos. Vai depender mais da questão de... Não, cara, porque é projeto de anos, entendeu? Que já tá desenrolando, só tá parado, né? Mas é uma coisa cara também, né? Então necessita um certo preparo financeiro também e tudo mais. Então, vamos aí, vamos enrolar, né? Vamos lá. Então, quando sair o livro, vocês comprem o meu livro e divulguem o meu livro para poder ter dinheiro para poder imprimir outro livro. já tá vindo. Só na pré-venda você vai conseguir fazer o próximo, fica tranquilo. Glória. Diegão, tu é e sempre foi do Verbo da Vida? Cara, você sabe que o Verbo Bauru Vila Flores se tornou Verbo recentemente, né? Sim, ele trocou de nome. Isso. Então, na verdade, eu me converti na Quadrangular há aproximadamente 4 anos. E, embora eu tenha ido em outras igrejas, quando eu morei fora, eu morei em São Paulo, eu ia na Internacional da Graça de vez em quando lá, mas eu sempre fui da Quadrangular. Sim, sempre me considerei da Quadrangular. Em torno de 2008, se não me engano, 7 ou 8, a minha família ia na Renovada, que hoje é Verbo da Vida, né, mas antiga Igreja Cristã Renovada. E acabou que lá na igreja que eu ia na Quadrangular não tinha grupo de jovens, e eu fui me envolvendo com a galera da Renovada, e na época lá eu namorava a filha do pastor, né? E quando a gente terminou, ficou um clima meio esquisito, assim, a gente tocava louvor e tal. Aí chegou uma hora que, cara, eu tinha todos os amigos da Renovada e poucos amigos na outra. Aí foi um processo meio que natural, assim, migrar, né? Minha família já estava lá e tudo mais, e eu acabei migrando para a Renovada. Aí a Renovada, lá na Renovada, então aprendi muita coisa, comecei a ser discipulado, conheci a galera e tal. Em 2010, o Rema foi para Bauru. Em 2011 me formei, aí já comecei a ajudar lá, me envolvi com tudo. Na verdade, eu me envolvi antes, né? Começamos. O Daniel Parreira era o nosso líder de jovens lá na Renovada. Nossa. Faz tempo. Nossa, história antiga só, hein? Rapaz. Longe aí de mim te chamar de velho, longe de mim, viu? Ó. Não, eu tô velho, mas eu sou. Quando eu tinha a sua idade, quem tinha a minha idade era tiozão. Não, para, cara. Não precisa falar disso, não. Vamos mudar de assunto. Daí, cara, eu comecei o Rema solteiro e terminei casado. Eu casei com 1 ano e 4 meses de namoro. E aí a gente se envolveu com o Rema desde então, né? A gente já servia no Rema, estudava e servia no Rema. Quando nós nos formamos, a gente continuou trabalhando no Rema, na monitoria. Aí mais pra frente a Camila foi pra diretoria, a gente começou a trabalhar nas outras áreas. Aí em 2017 foi a escola de ministros. Foi quando a gente deu um break no Rema, porque a IME estava com 6 meses, tinha escola de ministros, aí a gente deu essa parada. Quando acabou a escola de ministros, aí então o líder de jovens, Sandrin, eu era auxiliar, ele passou os jovens para nós. Aí foi quando a gente começou o Deeper. Aí o Deeper começou a crescer muito, cara, e a gente não conseguiu voltar a se envolver com o Rema. Aí o Deeper ficou bem, um departamento bem grande, assim. Deus mandou muita gente para nos ajudar, que é a galera que tá gerenciando aí hoje, fazendo crescer.
Aí em 2019 nós mudamos para Goiânia. Quando nós mudamos para Goiânia, daí sim, oficialmente a gente começou a congregar no Verbo da Vida. Que até então ainda era renovada a sede, né? Cristã Renovada. A gente sempre teve muito contato com o Verbo, mas era Cristã Renovada. Aí aqui oficialmente a gente começou a congregar no Verbo. E pouquinho tempo depois, para nossa felicidade, a Renovada se tornou Verbo Bauru Vila Flores. Então nós trabalhamos e não vimos a concretização do sonho, como diz o escritor de Hebreus. Você vai vir para cá essa semana agora, pô. Aí, ó. Sim. Não, eu voltei nesses dias, a gente voltou esses dias, já até ministrei aí no Verbo. Mas agora é a época que a gente vai passar mais tempo aí, que eu vou passar mais tempo, né? A Camila não vai, mas é agora que eu vou passar 2 semanas aí dando aula no Rema. Beleza. E... Você tá fazendo Rema? Eu já fiz, já sou formado já. Achei que você ia ser meu aluno, pô. Não, eu e minha esposa, a gente fez juntos o Rema. Então, ó, galera que tiver, quem tá aí assistindo tem que ir lá para ser meu aluno também. Eu quero me vingar de um monte de gente. Diego, o que é o Rema? O que é o Rema? Sim, a frase básica de todo mundo que fez o Rema é: o Rema mudou minha vida, né? Claro, mas o Rema basicamente é um centro de treinamento bíblico. Hoje o Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Só vinculado ao Rema Brasil, nós temos 140 escolas espalhadas ao redor do mundo. E o objetivo do Rema é ensinar, formar e engajar todo crente a manejar bem a palavra da verdade, a palavra de Deus, a palavra da fé. É muito interessante porque muita gente até pergunta: o Rema é uma faculdade? E não, a resposta é não, porque para ser uma faculdade teria que ter algumas matérias como psicologia, sociologia, filosofia, e não é o objetivo do Rema. O objetivo do Rema é ser um curso bem prático de manuseio da palavra. O objetivo é você ter a palavra e o Espírito andando em conjunto, de modo que você pode afirmar, você sai de cada aula pronto para aprender cada um dos novos ensinamentos. E são ensinamentos que vão transformar a sua vida, ou a nossa vida, não só porque são ensinamentos práticos, mas principalmente porque são exatamente o que a palavra de Deus diz. A palavra Rema quer dizer palavra revelada, ou palavra revelada a nós com uma aplicação pessoal. Então, o Rema ele tem este caráter de essa unção específica para abrir nossa mente para entender a palavra como ela é. É isso aí. E é para todo crente, independente da denominação. Obrigado. Exatamente. Acima de 16 anos, se você se considera cristão, sabe ler e escrever, você já está apto para... Meu Deus, é um gato? É o gato sem pelo? Não. Não. Ela só tem olho laranja mesmo. Laranja. Não, ela é a dona da casa, vou fazer o quê? É um gato preto. Dizem que gato preto dá azar. Você já ouviu falar disso? Não, essa aqui dá pelo. Azar não dá, não. Entendi. Dá tchau. E não volta mais. Pronto, sigamos. Ó, tem uma galera de Goiânia entrando aí, ó. Andréia, minha monitora exemplar. Veri, eu quero ver você no Rema, Veri. Pelo menos na aula que é aberta, que é a primeira aula, em nome do Eterno. Luizinho, Davi, não sei se o Davi ainda tá aí, Davi meu cunha. Aí, ó, galera. Aí, galera que tá assistindo, por favor, já aproveite o tempo que vocês estão aí e divulga ainda mais a live. Vamos fazer essa palavra alcançar mais gente aí. Sabe, a gente tinha até conversado sobre o tema, sobre falar sobre identidade, né? Eu até comentei com você que, cara, a identidade praticamente é a pregação da minha vida, né? E você sabe que, assim, o Rema foi fundamental exatamente para essa construção da identidade. Eu, basicamente, descobri quem eu sou no Rema a partir de conhecer a Deus e conhecer a Deus como Deus me vê. Então, cara, existe... o pastor Marco Honório Júnior, né, que é nosso pastor aqui em Goiânia, ele diz: o Rema só muda uma coisa, ele muda você. E aí, pronto, acabou. Eu achei que você ia falar, ele só muda uma coisa, ele muda tudo.
Não, ele muda você e aí com isso muda tudo. Né? Cara, Essa construção da identidade a partir de Cristo, eu comecei a desenvolver um pouco antes no discipulado, mas basicamente foi quando eu li um livro do irmão Reagan. Eu lembro que o Diego de Cianelli, que é o pastor de Orlando, a gente tinha um grupinho e nós orávamos todos os dias, todas as terças-feiras, né? Então a gente orava pro Rema e pra Bauru, por várias coisas. Eu lembro um dia eu tava orando, e cara, eu tava fazendo tudo certinho, mas eu tava com aquela sensação de que tava indo pro lugar errado. Não sei se você já teve essa sensação. Aí eu tava assim, eu falei assim, cara, Deus, eu tô fazendo tudo certinho, o que tá acontecendo? Aí no dia seguinte, o Diego de Cianelli me deu um livro para ler, e era Como Ser Dirigido. Eu sempre confundo se é dirigido ou guiado, porque a matéria tem um nome e o livro tem outro. Tem os dois, tem o Como Ser Guiado e o Como Ser Dirigido. Não, o irmão Reagan só tem um. Não, do Reagan é o dirigido. O guiado é a matéria. Porque... Isso, então, essa a minha confusão sempre. Pega aqui o livro, então. Pega aqui o livro. Pega aí. Pega, já faz propaganda. Pra pegar. Assistente de palco, bora. Produção, pega o livro pra gente mostrar, fazer propaganda. Propaganda? Só aquilo ali de livro só. Olha lá, ó. Então, daí quando eu li esse livro, cara, eu falei assim, meu Deus do céu, eu sempre quis pensar assim minha vida inteira. Então foi um choque, assim, quando eu conheci o irmão Reagan. E eu falei, cara, esse é meu objetivo de vida. Tanto é que, quando o Rema chegou em Bauru, eu decidi esquecer tudo que eu sabia de cristianismo para trás e aprender tudo de novo. Peraí, deixa eu ajeitar a câmera aqui enquanto você fala. E foi isso que foi transformador para mim nesse tempo. Aí, ó. Tá falando certo. Dirigido é o livro e guiado é a matéria. Isso, É porque todo mundo que faz o Rema fala o Rema em algum momento. Não adianta. Ou fala do Rema, ou fala sobre o Rema, fala pra ir no Rema. É só fazer o Rema. Não tem outro. Não tem como. Diegão. Vamos começar umas perguntas aqui pra gente saber um pouco mais sobre você. Eu gosto mais de responder do que de falar. Já teve algum momento em que você pensou em deixar a sua vida ministerial? Você fala só hoje ou o resto da vida? Porque... Desde a sua conversão. Não, só hoje já foi algumas vezes já. Isso daí é uma coisa que a gente pensa todo dia. Mas, cara, a gente aprende que pensar não é o que faz a nossa vida. Porque existe, cara, assim como todas as áreas da nossa vida, existem muitos desafios, muitas coisas constrangedoras. E acaba que sempre vai passar pela nossa cabeça muitas possibilidades, né? Por exemplo, eu que recentemente deixei o secular, né? Não existe, eu acredito que não exista isso, mas para ficar mais fácil entender. Mas existe muitas coisas assim no dia a dia que, cara, será que vale a pena? Será que não vale? E eu acredito que não tem problema nenhum a gente pensar nisso, né? O problema é acatar a este pensamento. Porque nenhuma fase da nossa vida, nenhuma área da nossa vida, ela é mil maravilhas. Todas têm desafios, né? Até quando eu tenho uma frase que eu falava bastante, quando eu dava aula na academia, eu trabalhava de regata e short, né? E tênis. Aí o pessoal me via assim, caramba, cara, que trabalho não sei que tem. Aí eu respondi assim, cara, cada um tem o trabalho que merece, né? Então eu acho que existe algumas dificuldades assim em todas as áreas, mas eu acho que é isso que faz a escolha ser bonita a cada dia. Então, por exemplo, quando cada vez que passa, cara, será que acho que eu vou tentar outra coisa, mas porque até voltando para aquele conceito, né, sobre vida secular e vida normal, ministerial. Cara, a gente entende hoje que não existe uma divisão, né, que tudo é a mesma coisa. Então eu posso ser um advogado e ter a minha vida ministerial, eu posso ser um gari, ter a vida ministerial. O trabalho não influencia, né? Então, se for para ser filósofo, né, eu quero devolver a pergunta: o que é vida ministerial?
Eu entendi o que você quis dizer, né? Uma vida onde você trabalha específico para o reino e, de alguma forma, vive disso financeiramente também. Acredito que tenha sido esse o intuito da pergunta. Mas, cara, o fato é, a vida ministerial é uma vida é a vida de todo cristão. É a vida onde você está trabalhando em prol de um ministério. E esse ministério é expandir o reino aqui nessa terra. Independente de ser isso que traz o sustento para sua mesa, né, ou não, você está desempenhando de alguma forma um papel ministerial, um papel apostólico, um papel evangelístico, um papel profético, um papel pastoral, em tudo aquilo que você faz. Entendi. Tá maravilhoso, cara. Ó, então, e nessa sua jornada de crescimento espiritual, crescimento ministerial, que você falou que passou por muitas pessoas, por muitos lugares, por muitas... Não vou falar muitas igrejas, por algumas igrejas. Tem alguém, é claro, é só se tiver, e você poderia falar, essa pessoa é a pessoa que mais me influenciou no meu crescimento? Cara, eu não consigo te dizer uma pessoa. Eu aprendi uma frase com meu pai quando era criança, que é o seguinte: sempre que alguém estiver fazendo alguma coisa que você não sabe, preste atenção para aprender. Porque conhecimento não ocupa espaço. Então, eu desenvolvi desde cedo esta vontade mesmo, essa característica de procurar aprender com cada um. Então, cara, todas as pessoas que passaram pela minha vida, elas foram importantes de alguma forma, em alguma área. Até eu lembro como se fosse hoje, tinha acabado de mudar para Goiânia e foi aniversário do Jonatinha. Não sei se você conhece o Jonatinha. Ainda? Bom, hoje ele é líder de Pertins. E daí eu fui mandar um áudio de parabéns para ele, eu me peguei falando a seguinte frase: cara, você é um dos caras mais crentes que eu conheço. E aí eu lembro que eu parei, cara, para pensar sobre isso. E eu falei, existem muitas pessoas admiráveis, né, no mundo. Então, Mon Reagan, Ted Osborne, a gente cita os Billy Graham, cita os famosos aí. Eles são admiráveis. Mas, cara, eles não são minha referência de cristão. Minha referência de cristão é mais a pessoa que está do meu lado todos os dias. Que às vezes erra, que às vezes dá certa, mas que decide continuar todos os dias. Então, eu aprendi... até o Léo entrou aí, Léo Volotão, aqui de Goiânia. Cara, ele é um cara sempre bem-humorado, sempre pra cima. Então, eu aprendi a olhar o cristianismo no dia a dia, nas pessoas que estão à minha volta, assim. E pessoas que, independente das dificuldades, de como ganham a vida ou não, estão perseguindo algo. E esse algo é Cristo, é melhorar a cada dia. Então, Diego, tem uma pessoa em específico? Eu poderia citar várias, mas eu prefiro falar, cara, cada pessoa que eu cruzei, que passou pela minha vida, foi significativa para mim. Tá, beleza, tá ótimo. E, Diego, ó, mais uma perguntinha aqui pra gente continuar. E provavelmente a última sobre você. Depois a gente vai passar pro nosso tema maravilhoso de hoje, identidade. Qual é o desejo, fora o seu livro, é claro, que tá no seu coração que vai acontecer? Cara, meu desejo, eu tenho um desejo que arde muito dentro de mim, que até vai virar livro um dia. Que é uma frase que eu falo quando eu decidi me firmar com Deus, que é: antes morto do que morto. Não copia não esse livro, esse daí é o título do meu livro, se você copiar você vai ser preso. Tá gravado, tá afirmado. Serve de prova. Registrado, exatamente. E qual que é o meu desejo com essa frase, né? O porquê dessa frase? O meu desejo mesmo é ver uma igreja fervorosa, cara. Uma igreja que viva menos, né? Que viva mesmo esse conceito de antes morto do que morto. Então, cara, é como eu tenho não só uma vontade, mas um desejo, e também meu objetivo diário. E você vai ver toda vez que você me vê pregando, tendo essa pegada que é exatamente essa vida entregue completamente a Deus para ser incendiado pela palavra e pelo Espírito. Aleluia. Diego, você tá... Isso é marketing, né? Vai usar a palavra de Deus ao invés de fazer esses desejos.
Cara, não é, porque é o desejo da minha família também. Quando eu casei, quando a gente decidiu ter filho, todos esses passos da nossa vida foi com esse objetivo. Eu lembro que até foi uma postagem que eu fiz quando a minha filha nasceu e quando a gente decidiu engravidar. Cara, não estamos fazendo um filho porque falta algo no nosso relacionamento. Nós estamos fazendo um filho porque nosso relacionamento está transbordando algo para o mundo. Então eu até acredito que minha filha é um presente não, é um presente para mim, mas é um transbordar do meu relacionamento com Deus e com minha esposa para incendiar o mundo. Então já é o começo do seu desejo, já. Diego, vamos começar então a falar sobre o nosso tema de hoje? Bora, vamos lá. Hoje a gente vai falar com o nosso querido mestre, amigo, professor, diretor, pastor Diego sobre identidade. Identidade. Primeira pergunta. Como descobrir a sua identidade em Deus? E por que eu tenho que querer fazer isso? Cara, é assim, é complicado esse tema para mim, porque eu enxergo ele em tudo, né? E todas as minhas respostas, elas podem ser simples e curtas ou complexas e compridas. Mas vamos aí, vamos traçando... A gente tem tempo, escolhe a que você quiser. Não, eu não tenho. Eu tô com o professor em casa, porque eu preciso dar janta para ele. Mas tá Mas chama ele para mim participar também, pronto. Aí, ó. Pastor, quando viaja, pastoreia pelo WhatsApp. A gente estava conversando, cara, como que um pastor fazia para gerir uma igreja antigamente sem WhatsApp? Mas, cara, então, vamos falar, identidade. Eu acredito que a identidade, ela é o cerne de tudo hoje em dia. Porque todo ataque do diabo, todo ataque do sistema é no quesito identidade. Então, desde que a gente nasce, né, e vai se desenvolvendo, a nossa identidade passa a ser forjada, ela passa a ser atacada e ela passa a ser moldada por situações do nosso dia a dia, mas também tem muito do diabo nisso, né? Muito do diabo através do sistema, muito do diabo através de sugestões, muito do diabo através de muitas coisas. Não é minha filha, mas é alguém. Eu ouvi. É alguém no prédio. É alguém no prédio. Espera só um pouquinho. Vai lá, fica à vontade. Acontece. Não, é porque alguma criancinha disse na janela: papai, eu tô na janela e vou cair. Aí por isso que eu fui olhar. E eu moro num prédio relativamente alto, entendeu? Então é melhor olhar. Mas pronto, não deu pra enxergar daqui não. Essas coisas só acontecem comigo, cara. Só nas minhas lives só, velho. Vendo? Tá vendo? Será que é um som que tá sobre a sua vida? Mas então, voltando, né? Então, a gente vai passando por muito desses aspectos. E daí a nossa identidade, ela começa a ser formada a partir dos nossos traumas, a partir de tudo isso. E o fato é, quando Deus nos projetou, né? Salmo 139, Deus já tinha um plano para nós. Ou seja, já tinha uma identidade proposta para nós, um estilo de vida, um propósito, um objetivo. E faz parte de nós, quando aceitamos a Jesus, né? Mais especificamente, buscar através da renovação da nossa mente entender quem nós somos de fato, porque nós não somos um espírito, nós não somos o que nós fazemos, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, quando a gente vive no mundo, a nossa identidade é formada a partir do mundo, e quando a gente aceita Jesus, tem que ser um esforço diligente da nossa parte em prol de conhecer quem nós somos de fato. E daí nós conseguimos ver, através dessa criação, né, desse sistema que vai formando as pessoas, um moldar de identidade, muitas vezes carente, muitas vezes dominador, muitas vezes com uma mentalidade de mendigo, com uma mentalidade de pobreza, muitas vezes com carências, com defeitos, com coisas que vão afetando. E aí nós vemos milhares de tipos de coisas que são validações ou tentativas de validar a nossa identidade.
Então, conhecer quem nós somos, ela é fundamental para que a gente possa viver uma vida plena de paz. E eu falo plena de paz, onde quando eu conheço a mim mesmo, eu posso trabalhar em prol do outro, fazendo com que o outro possa se desenvolver em quem ele foi chamado para ser. Então, basicamente, o que eu quero dizer? Quero dizer que eu, Diego, só vou poder ajudar o Léo a se tornar o Léo que Deus chamou para ser quando eu sei quem eu sou em Deus. Senão eu estou tentando formar um Léo a partir daquilo que eu considero certo, e aquilo que eu considero certo nem sempre vai ser aquilo que Deus considera ser ideal para o Léo. Maravilha. Ficou meio viajado? Eu sou meio viajado. Vai colocar no livro? Hã? Vai colocar isso no Não, livro? Então tá. Não. O livro já está fechado. Fica para a próxima. Pronto. Qual que é a sua característica, da sua identidade, que chama mais atenção diante ao seu chamado? Intensidade. Provavelmente a maioria das pessoas que você conversar sobre mim e pedir uma característica vão dizer sobre a minha intensidade. Até por isso da frase, antes morto do que morto. Aí, ó. Então tá bom. E diante de todas as expectativas e rótulos que colocam sobre a gente, como a gente mantém a nossa posição que Deus fez a gente estar? Aonde Deus colocou? Como a gente se mantém lá? Cara, eu acho que eu tenho uma característica que para mim é uma virtude. Não sei se as outras pessoas vão pensar o mesmo, mas eu sou sincero comigo mesmo com relação aos meus defeitos e qualidades e limitações. E eu procuro estar constantemente colocando a minha teologia em xeque. Existe uma teologia perfeita, que é a teologia de Deus. Existe a nossa teologia. A nossa teologia é o que nós entendemos sobre o que Deus pensa, né? A coisa mais importante para o Léo nem é o que Deus pensa, é o que você pensa sobre o que Deus pensa. Porque o que Deus pensa é perfeito, mas o que você pensa sobre o que ele pensa molda quem você é. E se tiver desalinhado com o que é de fato o que ele pensa, você vai viver sua vida errado, né? Mas deu para entender, Deu para entender. É só o pessoal voltar e colocar no -1, aí vai dar certo. Gente, outra característica minha, eu falo meio errado. Não, mas tudo bem. Fica tranquilo que deu para entender. Relaxa. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Então, eu me perdi. Qual que tinha sido a pergunta? Como que a gente se mantém na nossa posição, com a nossa identidade, aonde Deus nos colocou? Sim, lembrando. Pronto. Então, esta sinceridade consigo mesmo e este ato de colocar constantemente a sua teologia, a sua própria teologia em xeque, vai te ajudar a medir, a mensurar como você está no seu desenvolvimento para com Deus. Então, por exemplo, recentemente eu fiz uma reflexão, né, no dia do meu aniversário, e eu cheguei à seguinte conclusão. Eu cheguei à conclusão de que eu sou uma pessoa que tem qualidades que só eu considero qualidades, e defeitos que só eu considero defeitos. Então, por que isso eu achei interessante? Porque quando eu cheguei a essa conclusão, eu cheguei à conclusão de que, cara, eu sou eu. Entendeu? Então, se existem coisas que eu considero qualidade, e se você falar pra mim que é defeito, eu falo, cara, beleza, trabalhei muito para chegar aqui, não vou mudar. Entendeu? E em contrapartida, tem coisas que eu tô buscando mudar, que talvez você fale assim, não, cara, tá bom assim. E eu falo assim, cara, mas eu preciso mudar, porque eu entendi que eu preciso ser melhor nisso. Então, eu acho que essa sinceridade, este constante checar, né, checar a si mesmo, vai nos colocar nessa condição onde a gente pode estar em constante evolução. Ó, vou avisar o seguinte, quem me ajudou nas perguntas de hoje foi minha excelentíssima e maravilhosa produção, né? Temos que dar a honra a quem é honra, né? E a próxima pergunta eu vou ler devagar, porque olha, nosso comportamento diante das verdades sobre a nossa identidade podem determinar a maneira
como vemos as circunstâncias. Dentro disso, como alinhar o nosso comportamento com a identidade que Deus nos deu. Pronto. Cara, eu acho que o primeiro passo é ser sincero. Por quê? Porque o grande problema da humanidade é exatamente o fato de constatar os defeitos e criar uma desculpa para eles. E eu acho que não deve ser assim. Então, uma coisa é eu pegar e falar assim, vou dar um exemplo, vai. Vamos supor que eu seja um defeito X aí, vai. Não quero colocar um defeito na minha mente. Imagina que é um defeito X. Então você identifica um defeito X. Cara, uma coisa é caramba, velho, eu tenho esse defeito. Preciso melhorar. Outra coisa é, caramba, eu tenho esse defeito, mas tanta gente tem, né? É de família. Esse defeito é por causa do meu histórico. Caramba. Você entendeu? Então, quando você faz uma constatação simples e básica, direta, você caminhou 50% da mudança. E você começa a agir contra isso. Então, eu acho que este é o segredo, né? Então, você vai descobrindo o seu chamado. O texto, para mim, o texto básico, né, sobre essa questão da identidade, é Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 15. Ali Paulo ele vai dizer, quanto porém aquilo que me revelou, quando Cristo se revelou a mim sem detença, eu procurei a ele sem consultar nem carne nem sangue. E ali aquela palavra revelar-se, né, revelou, no original é apocalipto, e apocalipto ela é a mesma palavra que vai dar origem ao livro Apocalipse, mas ela tem uma outra definição, e essa outra definição é tirar a tampa. Então Paulo está dizendo o seguinte, cara, quando eu entendi que Cristo é o fundamento da minha vida, ele é a vida, então eu resolvi tirar a tampa e deixar o Paulo que foi criado desde a fundação do século sair para fora. Então, eu acho que este é o grande X, né? É entender através da palavra, entender através da Bíblia quem é o nosso eu que nós estamos tampando e deixar ele sair para fora. E quando a gente deixa ele sair para fora, muitas vezes nós vamos nos deparar com um gap, um intervalo entre aquilo que nós estamos e onde nós queremos chegar. E daí nós precisamos traçar metas e se esforçar. Se esforçar com sinceridade e diligência. Então, existem algumas palavras que eu não gosto, por exemplo, não consigo, não gosto de ler, não gosto de me esforçar. Cara, a vida não é assim, entendeu? E até eu fui na psicóloga outro dia, fiquei até com raiva dela, porque ela usou contra mim uma frase que eu digo muito. Que é o seguinte, né? Eu até hoje eu na minha vida de esporte, né, minha vida fitness, eu faço muita coisa que eu não gosto. E eu procurei esse tipo de esporte exatamente porque tem muitas coisas que eu não gosto. E aí a frase que eu digo é, cara, você não gosta? Não, então é por isso que você vai fazer. E ela falou exatamente isso pra mim, eu fiquei com uma raiva dela tão grande. Mas é exatamente isso, porque aquilo que a gente não gosta, geralmente é o que a gente precisa fazer. Então, nós precisamos fazer aquilo que não gostamos só porque precisamos fazer, né? Então, eu acho que esta sinceridade consigo mesmo e para com as coisas, elas são a chave para que a gente possa crescer, avançar e se descobrir cada vez mais em Deus, um ser autêntico e original como Ele nos projetou para ser. Tá ótimo, cara. Maravilhoso. E agora mais uma pergunta. Essa é sobre você também. E envolve o que você acabou de falar. Vemos que Diego, para quem não sabe, Diego é um muso fitness, tá? O cara é grande. Diego leva uma vida bem saudável e de bons hábitos, pelo menos é o que eu tô sabendo, se ainda tá assim. Sim, eu estou. Para o corpo e para a mente, em que momento você percebeu que precisava mudar? Ou você sempre foi assim? E como é o seu processo sobre isso até hoje? Cara, assim, é muito interessante. Eu já tive fases mais gordo, fases mais magro e tudo mais do que agora.
mas eu falo que eu estou na minha melhor condição física. Mas basicamente o que aconteceu? Quando eu parei de dar aula, entrou a pandemia, eu parei de treinar também. E daí, cara, no final daquele ano, eu estava hipertenso, pré-diabético, em 7 meses parado. Então eu estava zoadaço. Aí eu falei, cara, eu não vou virar tiozão, não vou virar velho, não. E eu tava há 1 ano e pouco de fazer 40 anos. 1 ano e meio, mais ou menos. Eu falei assim, cara, eu vou chegar nos 40 anos na minha melhor condição física. Eu não aceito chegar diferente. E daí eu voltei pra academia, né? Voltei a fazer as coisas certas. Eu comecei a ir na academia, só que eu ia às 6 horas da manhã. Então eu acordava, tava com uma preguicinha. Vou dormir mais um pouquinho, eu faço um treino mais curto. Chegava na academia, eu fazia só o que eu gostava e ia embora. Daí, cara, um dia, eu tava indo pra academia, aí acredito que tenha sido o Espírito Santo ou minha própria consciência, mas disse assim, você se tornou um aluno que você não gostava. Oxi, como assim? É aquele aluno que você tinha, que você não gostava, que só fazia o que queria? Aí eu falei assim, meu Deus, pra que isso? Aí eu fui viajar, né? E assim, Deus fala com a gente que a gente entende, né? Então às vezes Deus fala, mete o pé em mim mesmo. Aí eu fui viajar para Arujá. Meu cunhado me levou no CrossFit. E eu tinha muito preconceito do CrossFit, porque como professor, então tinha milhares de argumentos contra, né? E eu fui no CrossFit e eu descobri que existia muita coisa que eu não gostava. Aí, nesse processo, eu voltando pra casa, aí, cara, eu vou fazer esse troço que eu não gosto, só porque eu não gosto. E daí eu fui lá, eu cheguei aqui em Goiânia, tinha um box bem pertinho de casa, aí eu fui, fiz uma aula, fiz outra, e daí tinha muita coisa que eu não gostava, velho, muita coisa. Só pra você ter uma ideia, eu odiava tanto pular corda que eu nunca passei corda pros meus alunos. Tanta raiva que eu tinha de pular corda. Chegou aqui no segundo dia de pular corda. Aí fui indo assim, aí começou esse processo, né? Aí eu comecei a lutar comigo mesmo, né? Cara, mas o que eu não gosto do CrossFit é que tem gente que faz exercício errado. Aí, puf, dentro de mim. Você não é mais professor, agora você é aluno, você se comporta como aluno. Aí eu falei, caramba. Aí eu comecei a fazer. Aí, cara, eu preciso correr na rua pra melhorar meu cardio. Eu odiava correr na rua. Falei mal a vida inteira de correr na rua. Aí eu comecei a correr, só porque eu não gostava. Aí um dia eu tava correndo assim, aí eu pensei, falei, cara, que idiota que eu fui de criticar um negócio a vida inteira sem nem ter tentado. Então eu comecei a passar por este processo, assim, de construir várias coisas. E eu vejo como isso é muito interessante e importante, porque tudo, até, por exemplo, essa questão de postar coisas na internet, de lançar um livro, então é um desafio ao meu eu natural, porque não é o que eu sou. Eu sou uma pessoa naturalmente tímida, né? Então, quem me conhece sabe que eu sou eu sei que muita gente não acredita, mas eu tenho muita dificuldade em falar meus sentimentos, falar o que eu penso sobre mim, falar o que eu penso sobre os outros. Eu falo de Deus sem vergonha nenhuma. Eu faço um monte de coisa sem vergonha nenhuma, mas no que diz respeito a eu sou um pouco tímido. Então daí, meu cunhado Daniel me ajudou muito a mudar isso. A gente tem tempo, né? Vou voltar um pouquinho antes na história. Eu sempre gostei de postar vários textos, né? Então eu postava vários textos. Então eu postava. Aí meu cunhado um dia me chamou. Meu cunhado Daniel Brezan. Aí, cara, eu vi que você postou muito texto. Isso é muito bom, parabéns, você tem muito conteúdo. Mas isso não dá engajamento. As pessoas não vão te seguir na internet porque você posta textos. Eu falei, cara, mas o interesse não é que as pessoas sigam não e tal. Ele falou assim, você acredita no que você diz? Eu acredito. Mas se você acredita no que você diz, o maior número de pessoas que lê o que você diz deve ser seu objetivo. Aí eu, ei! Levou outro tapa. Outro, comigo é só um tranco. Aí, cara, beleza. Aí ele passou uma tarde me ensinando o que fazer, como postar e tudo mais, e basicamente para de postar textos, comece a postar você. Aí eu saí de lá, eu lembro que eu pensava assim,
Meu cunhado é um cara altamente ocupado, velho. Se ele perder uma tarde comigo, pelo menos pra honrar o tempo dele, eu vou fazer. E aí fui fazendo. No sábado eu tinha que postar um vídeo. Cara, e gravar um vídeo pra mim foi um parto. Então saí, postei o vídeo. Enquanto eu tava indo, porque eu saí de bicicleta e ia parar no meio da rua pra gravar. Aí eu fui falando comigo mesmo, né? Bom, cara, não. O Daniel perdeu o tempo dele pra falar comigo. Aí veio uma nota dentro de mim. Cara, se eu parei uma pessoa totalmente ocupada pra te ensinar, não passou pela sua cabeça que talvez seja meu objetivo que você fale sobre isso? Tá bom, Deus, já entendi, vou fazer. E aí eu fui, Léo, gravei o vídeo. Gravei, postei, montei na bicicleta pra sair. Daí, cara, foi. Aí Deus, ele continuou o assunto de maneira pesada. Aí, sério, cara, porque parece que Deus continua. Na minha cabeça, assim, no meu coração, eu senti assim, ó. Então. Sabe quando vem com então? Você vive dizendo que as pessoas não devem fazer o que gostam, e sim o que precisam. Aí eu falei assim, daí agora você tá querendo fazer o que gosta? Aí eu falei assim, pois é, né? Então, né, Deus? Não precisava ser assim, né? Aí, cara, veio uma pergunta, o que você vai fazer daqui pra frente? E eu lembro como se fosse hoje, aonde eu tava, pedalando, eu falei assim, Deus, eu resolvo fazer o que precisa, não mais o que eu gosto. Então, daí por diante, eu acho que foi nesse dia que eu comecei a trabalhar para colocar em prática aquilo que eu havia pregado muitos anos. E isso se refletiu na vida fitness, na academia e tudo mais. E tem se refletido em muita coisa. Então, por exemplo, quando você fala de lançar um livro, uma pessoa tímida, eu estou expondo minhas ideias, né? Então não é fácil. Quando você fala de fazer uma capa, e daí meu cunhado, para me tirar da zona de conforto, falou assim, não, a capa tem que ser uma foto sua. Cara do céu, foi uma tortura emocional mas tirar o Leandro foto. não era uma foto dele, e aí? Eu sei, cara, eu sei disso, mas meu cunhado falou, o seu tem que ser, entendeu? E aí, como eu havia decidido no coração que ia seguir as orientações dele, eu fiz sem pestanejar. Foi fácil? Não. Foi gostoso? Nem um pouco. E provavelmente cada vez que eu ver aquele livro impresso vai me dar uma agoniazinha até eu me acostumar, porque é a minha cara naquela bagaça. Mas em contrapartida eu sei que isso, mesmo que não venda, né? O livro está me ajudando a formar quem eu sou. Então, eu acho que tudo aquilo que a gente faz, ele tem que ter esse objetivo, né? Às vezes a gente vive em prol de, não, com essa ideia, né? Vou fazer pelo outro, vou fazer pelo outro, vou fazer para pregar Cristo, vou fazer para fazer e tal. E a gente acaba tirando foco de que o nosso objetivo de vida é construir nós mesmos, né? Então, a gente chega até a cruz e a cruz não é o fim, a cruz é o começo de uma nova jornada, onde nós vamos construir a nós mesmos segundo a vontade de Deus. E nesse processo é inevitável que a gente não levante outras pessoas. Então, que eu tô com essa cara porque eu vou ser sincero, já que você está sendo sincero, se abrindo comigo aqui nesse momento, eu fiquei bravo com o que você disse agora. Da onde você tirou que você está passando por todo esse processo, por toda essa mudança, por todo esse crescimento, e que isso é só para você? Não. Pera. Aí você vem e me fala, se o livro vender... Você está fazendo isso para as palavras que você tem alcançarem outras pessoas. É óbvio que tem o seu benefício, mas vai alcançar. Então você nunca mais diz essa frase de se vender. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que o foco daquilo que a gente faz não deve ser o que é popular, entendeu? Vou dar um exemplo. Cara, Moisés pregou no deserto, terminou morto, entendeu? João Batista foi pregar no meio do nada. Ele poderia ter usado o palco. Você entendeu? Então, o que acontece? Ele não fez aquilo para ter uma popularidade. Sim. Ele fez aquilo porque aquilo era uma parte do encargo de vida que ele tem. E o que eu quero dizer é o seguinte, que hoje em dia, muitas vezes, na nossa vida cristã,
a gente projeta uma imagem e vive por essa imagem sem olhar o quadro completo. E qual é essa imagem? Ah, não, estou fazendo isso para os outros, estou fazendo isso pelos outros. E esse não é o quadro completo. O quadro completo é: você faz isso porque faz parte de quem você é. E ao fazer isso, você está construindo a si mesmo, independente do resultado. Porque talvez o objetivo, ou talvez, por exemplo, eu lancei o livro, só minha família vai comprar e meus amigos vão comprar. Estou dando esse exemplo. Cara, foi um fracasso? Não, ele não é um fracasso, porque primeiramente ele mudou a mim. Você entendeu? Então, independente do retorno comumente conhecido como sendo de sucesso, o sucesso maior está em vencer a si mesmo e construir a si mesmo alguém próximo daquilo que Deus quer para nós. Deu para entender? Você mordeu a isca. Eu só queria que você continuasse falando. Eu sou muito esperto. Mas era isso mesmo. Tá ótimo, cara. Então, fazer o seguinte. Você já fez a minha isca, já respondeu muitas perguntas, mas agora eu quero ouvir de você sobre o nosso tema. É o seu momento de ministração, fica à vontade para falar o que você quiser, o tempo que você quiser. Sobre identidade? Ou não, vai que você tem alguma mensagem aí pra gente. Não, é porque eu não entendi se você falou tema ou tempo. Tempo? Você falou tempo? Você sobre o nosso tempo. Que você quiser. Certo. Cara, então eu vou... Deixa eu só ver ali. Pronto, não tenho muito tempo porque eu preciso dar comida pro professor. Mas é até uma coisa que eu tenho abordado nas minhas aulas e eu tenho entendido isso cada vez mais, que a pregação da autoridade do crente, da identidade em Cristo, ela não é somente um resgate pessoal, mas ela é um resgate social. Eu acho que a humanidade hoje sofre demais por não entender quem é. E ao não entender quem é, procura fazer coisas para tentar validar aquilo que os outros dizem. Então existe muito pouco esforço em saber quem nós somos, em saber quem de fato queremos ser, ou o que Deus nos chamou para ser, chame como quiser. E ao fazer isso, nós vivemos uma vida carente de entendimento. Vivemos uma vida no automático, vivemos uma vida satisfazendo aquilo que o sistema exige de nós. Quando, na verdade, eu poderia muito bem entender quem eu sou, e ao entender quem eu sou, eu não ficaria com medo de manifestar aquilo que eu preciso ser. Né? Porque muitas vezes, alguns nãos que a gente dá, algumas posturas que nós assumimos, não é por uma questão de não gostar ou deixar de querer ser, é simplesmente por não entender que fazer aquilo não muda quem eu sou, porque quem eu sou está firmado em Deus, não está firmado naquilo que os outros dizem. Então, eu acho realmente que conhecer quem nós somos em Deus, construir a nossa identidade a partir da comunhão com Cristo, da comunhão com a sua palavra, a partir da comunhão uns com os outros, vai ser, né? E é a resposta para o que essa humanidade quer. Então, você abre o TikTok e você abre o Instagram e tem milhares de pessoas reproduzindo comportamentos, reproduzindo vida, reproduzindo roupa, reproduzindo um monte de coisa. Por quê? Porque essas pessoas não têm consciência de quem elas são. Elas estão procurando em outras pessoas formar aquilo que elas são. Então elas estão pegando retalhos de vida, tentando costurar em si mesmo. Elas estão pegando vinho novo e tentando colocar em odres velhos, né? Tentando fazer um remendo. E são de fato um remendo de vida. E o remendo de vida, ele não chega a nada, ele não reproduz a essência de quem nós somos. Então a gente não entende para que a gente existe, a gente não entende para que a gente vive, a gente muitas vezes não entende qual é o nosso propósito de vida, e nós ficamos correndo atrás do próprio rabo, tentando buscar méritos, né? Buscar sucesso em coisas que não representam o nosso valor eterno, o nosso propósito eterno em Deus. E quando a gente começa a construir de fato isso sem achismos, com sinceridade, nós vamos nos tornando pessoas que enxergam a vida como ela é. E ao enxergar isso, a gente vê exatamente qual é a nossa função no mundo, nosso papel no mundo, e podemos ser relevantes, não só para com o sistema do mundo, agora esse sistema que eu estou falando
não é um sistema gerenciado pelo demônio, mas sim um sistema que Deus quer implantar no mundo, o reino de Deus, para que, de certa forma, tudo aquilo que a gente faça colabore para com que outras pessoas vivam e manifestem Deus. Então, você certamente assistiu alguma Olimpíada, alguém ganhando uma medalha, o Michael Phelps ganhando uma medalha, ou num jogo de basquete, o Michael Jordan fazendo uma cesta. Não sei se foi muito velho agora, mas você vê aquelas pessoas jogarem, você se sente mais vivo. Não sei se você já reparou. Cara, ele nem é do seu país, você nem gosta de natação às vezes, mas você vê aquele Michael Phelps nadando aquilo lá, você se sente mais vivo. Por quê? Ele está fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Então, quando nós fazemos aquilo que fomos chamados para fazer, as pessoas à nossa volta ganham vida, ganham empolgação. Porque nós estamos manifestando o exato valor daquele objeto, daquele plano que Deus tem para cada um. Então, viva a sua identidade, procure a sua identidade em Deus, entenda como Deus é, se conheça como Deus te vê, trilhe seu propósito, descubra nele, e quando você viver isso, você vai estar feliz e as pessoas à sua volta vão estar sendo acrescidas, agraciadas, vão estar sendo potencializadas para viver do seu máximo. Então, basicamente, eu acredito que esta é a essência do Evangelho. E para terminar, o texto de Paulo para Timóteo. Timóteo, tenha cuidado de ti, dessa doutrina, porque tendo salvado a ti, salvará a ti mesmo e a todos os seus ouvintes. Então, é esta vida de transbordar que Deus tem para nós, onde nós transbordando, podemos levantar a outros. Maravilhoso, cara, muito bom. É fenomenal, cara. Olha, que chapeuzinho que você está usando hoje? De mestre, de professor? Não, esse daqui é de filósofo. Então tá bom. Filósofo contemporâneo cristão. Diego, muito obrigado, cara. Foi muito bom tudo que você falou, tanto sobre você quanto seus desejos, e principalmente sobre a palavra que você tem para as pessoas. Eu vi muita gente ali que te conhece falando o quanto você é um homem maravilhoso, um homem honrado, que sempre ajuda as pessoas. Tem muita gente aqui, meu amigo, ó, o Gui. Cara, e é igual a gente falou no começo, né? Só te cortando, desculpa te cortar, mas já cortando. Nós somos uma construção, nós somos pessoas em constante construção. Então, as convivências, né, as pessoas que passaram pela nossa vida, elas fazem de nós, fazem parte de nós. Então, se alguém olha para mim hoje e me elogia, saiba que com certeza tem muita parte dela em mim. Né, e eu tenho certeza que existe de mim nela. Então, quando nós vemos uma pessoa que caminha conosco prosperando, nós precisamos saber, cara, eu de alguma forma acrescentei na vida dela também. Esse aqui, ó, eu deixei guardado para te ler no final, para fazer o agradecimento, porque pelo jeito muita gente vai falar a mesma coisa sobre você. O Mal Dias, provavelmente deve ser Maurício o nome dele, falou o seguinte: isso, é uma parte. Diego é um grande homem de Deus e que inspira muitos outros homens de Deus a avançar nos seus chamados. Então, Diegão, muito obrigado por hoje, obrigado pela sua vida, obrigado pelo seu ministério, obrigado por estar aqui ajudando as pessoas, não é só hoje no nosso Instagram, mas também na sua vida, em qualquer lugar que você vai. E eu só posso te pedir uma última coisa antes da gente acabar. Ora pra gente. Oro sim. Antes eu quero agradecer a você, a sua iniciativa, e, cara, existe tanto valor nisso que você está fazendo que você não tem nem noção. Muita gente para por não ter o sucesso natural. Muita gente para por estar enxergando dificuldades. E quando eu vejo uma pessoa nova como você, com tanta coisa na sua vida, querendo fazer algo e fazendo, entendeu? Você não se importou gravar o telefone e a gente não se conhecia antes, mas ele, cara, você pode fazer uma live comigo? E eu acho que isso é o diferencial de pessoas que estão procurando ser alguém relevante. E tenho certeza que isso vai acrescentar na sua vida e na vida de todo mundo que te cerca. Vai dar certo. Uma outra coisa dia 21 estou em Bauru, aula do Rema, quem puder vá assistir. Quem não puder, dia 25 tem culto Deeper, vou estar lá também. Participe.
E. Que? Eu vou no Você- você- eu vou tentar ir no Deeper, porque eu ainda não consegui. Em nome do Eterno, em nome do Eterno. Tá vendo? E vamos estar aí por um tempo, mas a gente toma um café presencialmente. Ó, tem uma galera aqui, ó, do Rema, meu Deus. Cristina, Andréia, Edna. Ó, pensa no povo que me carrega nas costas. Esse povo aí, ó. O povo aí me atura, me ensina, me carrega tudo nas costas. Então, aproveitar que o pessoal tá vindo aqui para te ouvir. Semana que vem tem live com o Jussier, que é o missionário Verbo da Vida no Japão. Ó, Ah, deixa eu em primeira mão dar contar um projeto novo que faz tempo que eu tô para começar e vou iniciar essa quinta. A partir da quinta, a ideia é a cada 15 dias, né? Mas eu dependo de estar viajando, etc. Mas o fato é, pelo menos uma vez por mês, nós vamos ter, em alguma quinta-feira, após as 10 horas da noite, um quadro no meu YouTube chamado Pelas Barbas do Profeta. A ideia é conversar sobre o chamado profético, sobre o aspecto sobrenatural, ministerial. E a ideia também é que não só a gente bata papo sobre o conteúdo, mas estabeleça um palco para muita gente boa, como você, aparecer em outros lugares. vai ser Então, maravilhoso. essa quinta nós vamos fazer o piloto. Acompanhe lá por aí. Ainda não tem logo, ainda não tem vinheta, mas eu quero começar logo para ninguém roubar meu nome, que eu achei esse nome mó da hora. Você é ótimo com nomes, a produção falou aqui. Viu? Tá vendo? O nome do livro, agora o nome Só do... produção de qualidade. Se Ah, ela validou, eu já 50% de chance de dar certo. nome do programa, o nome do livro. Vamos para oração. Tá vendo? Bora lá, você tem que alimentar o professor. Isso aí. Deus, obrigado por este tempo, obrigado por essas pessoas que passaram por essa live, obrigado pela vida do Léo e da sua esposa. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem levantado jovens relevantes que procuram viver e manifestar Cristo em todos os seus aspectos. Creio, Pai amado, na unção disponível para destravar as vidas que passaram por aqui e de outras pessoas que estão por perto, sendo influenciados pela sua unção, fluindo através das nossas vidas, da vida do Léo e de tudo aquilo que ele vai conquistar e construir. Em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo possa manter de maneira latente, de maneira ressoante dentro de cada um, tudo aquilo que nós falamos, e que possamos, de fato, viver e manifestar toda a nossa identidade em Cristo, com o intuito de transformar esta geração. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. E então estamos terminando aqui mais um POV, mais uma live, mais uma terça. Semana que vem tem mais. E por onde você for, Deus está com você. Um abraço. Amém. Obrigadão, Diego. Até mais, eu que agradeço. Tchau, tchau. Até mais.